A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Edson Viana trazendo mais um vídeo para abençoar a sua vida. Nós estamos agora aproveitando essa oportunidade para estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, começando mais um trimestre, tá bom? Vamos estudar essa lição aqui, vou mostrar para você, lição bíblica, capa linda aqui, o título o assunto do trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos estudar hoje a primeira lição, que é a lição que está agendada para o dia 5 de abril, tá bom? Desde já agradeço a você e queria pedir, antes de começar, para a gente fazer essas 4 coisas aqui, por favor, faça essas 4 coisas. Primeiro, por favor, assista o vídeo até o final, tá bom? Segundo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se inscreva no canal agora, tá bom? Enquanto eu estou falando aqui, estou começando, você não gasta nem 10 segundos, clica lá, onde está escrito inscrever-se logo aí embaixo no vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Terceiro, muito importante, compartilhe esse vídeo, faça isso agora mesmo. Você pode lá descer aí no finalzinho do vídeo, vai na setinha para a direita, está escrito compartilhar, clica logo lá e aí compartilha no Facebook, nos seus grupos de WhatsApp e volta para assistir o vídeo. Você sabe que quando você voltar, você vai gastar aí poucos segundos também e vai estar no mesmo lugar onde parou, tá bom? E, muito importante, dá um like aí, dá um joinha aí, tá bom? Quebra um galho aí, ajuda o nosso canal, tá ok? Então vamos para o nosso estudo, para a nossa escola dominical. Essa lição é maravilhosa. Esse trimestre traz a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra para ficar melhor para você, tá bom? Traz a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa primeira lição é só a apresentação da carta. E o assunto da lição é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Vamos ler então? O texto áureo, Efésios 1:2, diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 2. A verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. E vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando alguns discípulos ali, disse-lhe: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que vós sois batizados então? E eles disseram: o batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram o que Paulo estava dizendo foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e falava línguas e profetizavam. E falavam línguas e profetizavam. E estes eram a todo uns 12 varões. Ok? Então vamos aqui logo para os nossos objetivos, que é muito importante. O que nós vamos aprender nessa lição? Vamos aprender sobre a autoria e a data da epístola. Autoria e data da epístola, tá bom? Vamos aprender quem escreveu a epístola e quando ela foi escrita. Segundo, nós vamos identificar para quem foi escrita a carta aos Efésios, ou a epístola aos Efésios. E terceiro, nós vamos explicar de forma sucinta o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Vamos lá. Subindo. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus é a coisa mais importante das nossas vidas. Introdução. A epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela está revelado por meio de Jesus Cristo. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Amém? Então, o ponto central do estudo desta epístola é que em Efésios Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Que maravilha ser corpo de Cristo. A autoria da epístola. A autoria e data é o título do primeiro ponto. Então vamos ler aqui a autoria, que é o primeiro subponto. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo começa a carta assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1, a primeira parte do versículo. Vamos continuar a leitura. O livro de Atos. Vou parar aqui. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem ao rei Saul. Continuando aqui a leitura. Vou parar aqui de marcar que não vai dar não, tá? Queria facilitar, mas vai complicando. Vamos aqui, tá? Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo de Paulo, tribo do apóstolo. Atos 13:21 testemunha isso, e Filipenses 3:5 também mostra isso. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Ok? Então, dois pontos importantíssimos aqui nesse primeiro ponto. Quem é o autor da epístola? Na primeira parte do primeiro versículo do primeiro capítulo, Paulo se identifica. Então, ele diz Paulo, então ele se identifica como o autor da epístola. E nós temos o conhecimento que Paulo tinha dois nomes. Ele era conhecido como Saulo, era o nome hebraico dele, provavelmente uma homenagem a Saul, que era da tribo de Benjamim, a mesma tribo da descendência de Paulo, e ele tinha de Saulo, né? E ele tinha o nome de Paulo, né? Que a gente vê logo após o encontro com Jesus, ele começa a ser chamado também de Paulo, que era o nome romano do apóstolo. E ele, em todas as suas cartas, se apresenta com o nome romano
o nome Paulo. Saulo significa solicitado, Saul, solicitado, e Paulo significa pequeno, tá bom? Segundo subponto fala sobre a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente, por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, Romanos 1 e 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, Efésios 1 e 1. E isto é, não escolhido por homens, Gálatas 1 e 2. Então, duas coisas importantes aqui. Paulo sempre se apresenta como Paulo e nunca como Saulo nas suas epístolas. Primeiro ponto importante. Por quê? Porque provavelmente ele achava mais adequado usar o nome romano, um nome gentil, para evangelizar os gentios. Certo? Segunda informação relevante. Ele sempre se declara apóstolo, ele sempre reivindica a sua autoridade apostólica. Ele diz, eu sou apóstolo. Em todas as epístolas ele se apresenta como Paulo, o apóstolo. Mas faz questão de ressalvar que ele é apóstolo não porque merece. Ele é apóstolo porque é a vontade de Deus e ele foi escolhido por Deus e não por homem. Terceiro ponto, nós vamos aqui para uma epístola da prisão, o tópico. Esse tópico vai falar do lugar. Primeiro nós vimos o autor da epístola e agora vamos ver de onde ele escreveu a sua carta. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo no capítulo 3, versículo 1, o preso do Senhor no capítulo 4, versículo 1, e o embaixador em cadeias no capítulo 6, no versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas de Paulo redigidas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses e a Filemão. Ou seja, Paulo escreveu 4 cartas enquanto estava prisioneiro, enquanto era prisioneiro. Uma delas foi Efésios. Escreveu também Filipenses, Colossenses e Filemão, as cartas aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão, também na prisão. Então, lugar de onde ele escreveu a carta, na prisão. Aonde ele estava em Roma, provavelmente estava preso em Roma. Ele estava em prisão domiciliar e escreveu a carta aos Efésios, na prisão. 4. A data. 4 subponto. A data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos 28 e 30, mais ou menos entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a partir dessas informações, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 62 e 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Se ele escreveu na prisão, ele precisava de um portador para levar a carta. E Tíquico foi o portador da carta. Portanto, amados e amadas, o resumo, a síntese do tópico 1 é que o apóstolo Paulo é o autor das cartas aos Efésios, e a sua data de autoria se dá por volta do ano 61 a 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Amém? Está apresentado aí o autor, a data e o local onde foi escrita a carta. Vamos para o segundo ponto. Destinatários. A quem se destinava a carta? Destinatários, segundo ponto. Primeiro subponto.
do segundo ponto. A quem se destinava a carta? A cidade de Éfeso. Para saber a quem a carta se destinava, nós vamos ter que conhecer um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, já que a carta era escrita aos Efésios, moradores de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., ela tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu, ok? Então, Éfeso foi uma cidade fundada por volta de 1500 ou 1050 antes de Cristo, tá bom? Sua rota principal era pavimentada em mármore. Sua rua principal, era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 50 mil habitantes, ou seja, fundada em 1050 a.C., era uma grande cidade, era uma grande metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Destaca aqui, a rua principal dela era pavimentada com mármore e tinha colunas trabalhadas em ambos os lados. O que significa isso? Era uma cidade próspera, era uma cidade rica. Outras coisas importantes sobre Éfeso: ela tinha um anfiteatro com capacidade para 25 mil espectadores. 25 mil espectadores. Próximo desse anfiteatro ficava um estádio com pista de corridas, que é importante também, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais, tá certo? Essa é a nossa Éfeso. Vamos ver no segundo subponto a religiosidade em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito, muito religiosa. Desculpa, minha língua é meio travada mesmo. Você já está acostumado com isso, você que já me acompanha aqui no YouTube. A cidade abrigava o templo da deusa dos Efésios, Artemis, né? Artemis, nome grego, seu nome grego, e Diana, nome romano, da mesma deusa da fertilidade. Então, a base religiosa em Éfeso, antes de Paulo chegar, era a Diana, era essa deusa que era adorada na cidade. Um templo também construído de mármore, que mais uma vez mostra como essa cidade era próspera. A economia da cidade, isso aqui é importante, dependia muito dos milhares de turistas que a visitavam. Essa era a base da economia de Éfeso. Milhares de turistas visitavam a cidade, porque nós temos aqui um ponto turístico muito atrativo para o povo daquele tempo, que era o magnífico templo da deusa Diana, tá certo? Apesar de ser uma deusa idólatra, não valia nada, mas a gente não pode deixar de destacar o aspecto físico da coisa, tá certo? É um templo riquíssimo, muito bonito, feito de mármore, um material nobre da época, né? Então era uma atração turística muito forte. Essa razão aí, isso deu razão a que os moradores ficassem alarmados com a pregação de Paulo, porque Paulo veio trazer justamente a pregação contra essa idolatria toda. Nós vemos isso em Atos, capítulo 19, versículo 29 a 27 a 29. Vou até que abrir minha Bíblia online aqui para a gente ler esses versículos, tá bom? Enquanto a minha Bíblia abre aqui, eu vou continuar a leitura e depois a gente volta. A igreja em Éfeso. Aqui está o destinatário principal da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A igreja em Éfeso, obviamente. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, conforme está em Atos 20 e 31, e quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou na água
e os conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo, como nós já lemos na leitura bíblica em classe. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, Atos 18, 19 e 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, ele voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano, Atos 19 e 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Vou destacar isso aqui. Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Que maravilha! Deus usou poderosamente o apóstolo Paulo em Éfeso. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, Atos 18, 24 a 28. Timóteo também foi pastor dessa igreja, foi designado para pastorear na cidade, 1 Timóteo 1 e 3. E segundo Irineu, um bispo grego que viveu entre 1130 a 202 depois de Cristo, o apóstolo João liderou esta igreja. Então nós temos aqui 3 coisas importantes sobre esse ponto. Primeiro, sobre a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo foi usado para evangelizar Éfeso. Foi o apóstolo que fez a obra missionária de ganhar almas em Éfeso. Tá certo? Segundo, Deus usou o apóstolo de maneira poderosa em Éfeso. É o único lugar onde diz que os aventais e o lenço de Paulo era usado para expulsar demônios e curar enfermos. E terceira coisa importante, os homens de Deus que lideraram a igreja em Éfeso. Nós vemos aqui Apolo, Priscila e Áquila, que também eram ministros de Éfeso, e segundo Irineu, o apóstolo João também liderou esta igreja. Nós vemos que Paulo, apesar de ser uma das pessoas principais na fundação da igreja, ele não foi pastor dessa igreja. Então vamos lá, Atos 19, 27 a 29. Vamos abrir aqui nossa Bíblia online, livros da Bíblia, rapidinho. Aqui, Atos 19 e 27, se eu não me engano. Vamos ver aqui se é mesmo. Se não for, a gente volta lá rapidinho e confere. 19 e 27. Subindo, 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 subindo. 27. Isso mesmo. E não somente, diziam os moradores, os artesãos, né, os artífices de Éfeso, e não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, os macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então, se levantou uma grande rebelião aqui, porque o apóstolo Paulo pregou contra a grande, terrível idolatria que estava em Éfeso. E, por providência de Deus, eles não acharam Paulo, bateu em alguns amigos de Paulo, pegaram, levaram para ser julgados alguns amigos de Paulo, mas Paulo não estava junto, e a igreja pediu para ele não comparecer por medo deles assassinarem o apóstolo. Tá certo? Então essa é a igreja de Éfeso. 4. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus, conforme 1 Pedro 2:9, que fala da geração eleita, o povo adquirido, geração santa, povo santo.
Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. É a única saudação de Paulo nessa epístola. Geralmente as saudações dele são maiores, essa carta é a menor saudação. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Apesar de ser uma saudação curtíssima, tem um significado magnífico, porque a graça é o favor imerecido de Deus. Nós somos salvos, como ele afirma em Efésios 2:8, pela graça. O que é a graça? É o favor gratuito e imerecido. Esse favor, nós não adianta a gente fazer esforço, porque não é pelo nosso esforço, não é pela obra, é de graça, é um favor de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia proveniente de Éfeso. Destaque aqui, a epístola era uma carta circular, que devia circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia proveniente de Éfeso. Tá? A metrópole mais importante daquela região. Éfeso é o destaque, é a referência, porque Éfeso é a metrópole mais importante da região. A epístola não foi destinada só aos irmãos da cidade de Éfeso, mas a todos os irmãos daquela região, e o nome aos Efésios se refere ao fato dessa cidade ser o polo daquela região, tá certo? Graças a Deus terminamos a síntese do tópico 2, aprendemos muita coisa no tópico 2 e vamos resumir o que aprendemos. Primeiro, a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia. Segundo, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Então nós vemos aqui no ponto 2, nós vimos sobre a igreja, sobre a cidade, sobre a igreja, sobre as pessoas que dirigiram essa igreja e especificamente a quem foi dirigida a carta aos Efésios. Vamos então para o nosso terceiro ponto, que está terminando. É uma lição rápida, fique comigo até o final. Não esqueça desses lembretes aqui. Se você não fez ainda, faça agora. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Não se esqueça de compartilhar. Compartilhe, pode até, eu repito, deixa o vídeo, vai lá, compartilhe e volta. Você vai voltar para o mesmo ponto. E dá um joinha aí, tá bom? Vamos crescer esse canal aí. Eu não tenho nenhum objetivo com esse canal, além de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Só isso, tá bom? O propósito e a mensagem. Por que a carta foi escrita? O propósito. E qual a mensagem que continha a carta? Vamos ver primeiro o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras cartas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Então, atenção aqui para essas três coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele não escrevia, aliás, ele sempre escrevia uma carta para a resolução de um problema. Geralmente, suas cartas tinham como objetivo principal, apesar de ter todo um contexto que serve, que é atual até hoje, que são ensinos de Deus para nós até hoje, o contexto local era resolver um problema, como em Coríntios, como em Gálatas e outras cartas mais. Já na carta de Éfeso, não há um problema específico a ser resolvido entre os irmãos em Éfeso. No entanto, a gente percebe que ele foca aqui algumas coisas, ele tem um foco em alguns crentes para reforçar aí esse ensinamento. Por exemplo, a primeira coisa, havia novos convertidos que praticavam... Deixa eu marcar primeiro. Havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, do mundo grego, e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Para esses crentes, o apóstolo Paulo faz isso aqui, ó. Ele
ele mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo, como eles acreditavam em vários mistérios. Deixa eu terminar de mandar o texto todo. Ele mostra a esses crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, ou seja, não tem mais espíritos, mistérios, coisas a serem desvendadas, porque Cristo é a revelação de Deus e Cristo está no controle e não precisa mais ter nenhum temor, não precisa mais temer a magia, a mistérios escondidos, porque Cristo é a nossa luz, não há mais nada a esconder. Outra coisa, é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado por isso aqui, ó. Era marcado pela imoralidade e as bebedeiras, tá certo? Então, como tinha muito crente lá que praticava essas práticas antes de ser crente, evidentemente, Paulo reforça isso aqui. Ele diz, olha, vocês são salvos, foram salvos de graça, vocês não mereciam, Deus deu para você a sua graça, os salvou, e vocês devem adotar um novo estilo de vida. Então, essas coisas que a gente percebe. Segunda coisa, terceiro apontamento de Paulo destaca a preocupação com a unidade e a paz de judeus e cristãos. A igreja era formada pela maioria gentílica, mas havia judeus também entre os cristãos. Então, Paulo destaca que para Deus não há judeus e gentios. Todos são um povo só, todos são filhos de Deus. Ele enfatiza o plano universal da redenção de Deus. Ou seja, Deus quer salvar o grego e o gentil e o judeu. O grego representando os gentios e o judeu representando o povo da promessa. Deus, o plano da salvação não era só para os judeus, mas era para todos os povos. Porque, como disse o próprio apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sob essas premissas, então, nós podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Então, uma coisa importante a considerar é que uma das intenções do apóstolo era atender às diversas necessidades da igreja numa perspectiva de pastor, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, no fundo, a Epístola aos Efésios é um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, se você quiser saber o que é a igreja, quais são os principais deveres da igreja para com o mundo e com Deus, estude a carta de Éfeso. Eu queria aproveitar a oportunidade para lembrar você, aproveite esse trimestre para se aprofundar no estudo da carta do apóstolo Paulo a Éfeso. Estude Éfeso, leia a Epístola aos Efésios, leia a Epístola aos Efésios uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 20 vezes, tá bom? Leia mesmo. Qual a mensagem? A mensagem da carta aos Efésios. A mensagem aos Efésios gira em torno de 2 temáticas. Primeira temática, Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Importantíssimo em Efésios. Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Deixa eu destacar porque isso é didático, tá bom? Tá bom? Também sou professor. Jesus Cristo, a cabeça. Este é o tema central, o eixo central. E o segundo eixo é a igreja, o corpo de Cristo. Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo de Cristo. E aqui estão as referências, tá certo? Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Então nós temos 2 temáticas que se desdobram em 5 eixos. Então vamos ver esses eixos. Primeiro eixo, a consumação do plano eterno
de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o cumprimento da promessa de salvar o mundo que Deus fez para Adão e Eva. Jesus é a consumação. Jesus é o ponto final, o ponto central, é o tudo dessa promessa. A revelação maravilhosa do plano eterno de Deus de salvar a humanidade. Segundo eixo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. O salvo tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não está salvo. Ok? Simples isso. A atuação do Espírito Santo na salvação é imprescindível. Ele é o agente que opera a salvação e opera a santificação no salvo. Terceiro eixo. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. O homem está desviado de Deus. O homem já nasce separado de Deus, desviado de Deus. Apesar do período de inocência, o homem nasce morto, separado de Deus, morto em seus pecados. E em Cristo Jesus o homem é reconciliado com Deus. Quarto eixo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. A vontade de Deus deixa de ser um mistério e passa a ser uma revelação que só recebe aquele que recebe o Espírito Santo. E quinto e último eixo, vamos ver aqui, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Isso aqui é muito importante. O quinto eixo, só repetindo, um novo estilo de vida baseado no quê? Na unidade. Nós somos um em Cristo. Na comunhão com o Espírito Santo. Sem comunhão com o Espírito Santo não há salvação, não há crescimento, não há frutificação, não há adoração, não há oração perfeita. Amém? Que coisa profunda. E isso aqui é só o tira-gosto. Depois nós vamos estudar toda a epístola, né? Continuando aqui, os novos relacionamentos conjugal e a luta contra o diabo é um aspecto importante da carta aos Efésios. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o Satanás. O apóstolo Paulo enfatiza isso, principalmente a partir do capítulo 5 até o fim da epístola. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática cristã. A epístola contém uma combinação de doutrina, de fé e prática cristã. Ou seja, contém tudo o quanto Deus fez e o que Ele espera que a igreja faça. Glória a Deus. Terminamos o tópico 3. A síntese do tópico 3 é a abordagem da carta de Paulo, gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, dois eixos, né? Dois temas principais. Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, seu corpo. Amém? E incorporando essas duas unidades temáticas, nós temos os 5 eixos dos quais eu expliquei para vocês, eu relato para vocês, tá bom? Qualquer coisa, você assiste o vídeo de novo, você não vai perder nada, ao invés de assistir um monte de terrorismo aí na TV falando de vírus, assiste o vídeo de novo, ou vai ler a Bíblia, vai orar e buscar mais sobre a palavra de Deus. Conclusão, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Isso aqui eu vou destacar para que fique na sua mente, tá? Lindo aqui, ó. Um elaborado resumo da salvação. Efésios contém um resumo sobre o que é a salvação e como nós devemos nos comportar para continuarmos salvos. Seu conteúdo recorda o favor imerecido de Deus. Recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. A graça. Efésios é a epístola da graça de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidades e alicerçados em Cristo. Terceira coisa, as exortações da carta aos Efésios nos manda viver em santidade
e estar firmes em Cristo, que é a cabeça da igreja, e batalhar contra as forças das trevas. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, abençoe para essas pessoas, outras pessoas com esse vídeo. Dê um like, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.